E já estamos de volta. Nesta segunda parte do Saúde em Dia, vamos falar do projeto REVIVE, Rede Nacional de Vigilância de Vetores. Em estúdio tenho a doutora Maria João Alves, coordenadora do REVIVE, que é um projeto do Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge, e Marina Antunes, técnica de saúde ambiental, em representação da APSAI, Associação Portuguesa de Saúde Ambiental. Eu agradeço às duas aqui a presença em estúdio, aqui a presença no Saúde em Dia, e começo aqui pela doutora Maria João Alves, para sabermos o que é, afinal, este projeto REVIVE, esta Rede Nacional de Vigilância de Vetores. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. A Rede de Vigilância de Vetores, o acrónimo é REVIVE, é um projeto que resulta de um protocolo de colaboração entre o Instituto Nacional de Saúde, as administrações regionais de saúde do país, o IA Saúde da Madeira, a Direção Regional de Saúde dos Açores e a Direção-Geral de Saúde Nacional, a nível nacional. É um protocolo que foi criado em 2008, portanto já tem 10 anos, que pretende fazer a vigilância de vetores de artrópodes, como insetos, como mosquitos e carraças, a nível nacional. Saber os objetivos do protocolo são saber que espécies é que temos, onde é que circulam, se são ou não perigosas para a saúde pública, se transmitem ou não agentes infecciosos e detectar atempadamente qualquer introdução exótica desses artrópodes. Também pretendemos responder ao Regulamento Sanitário Internacional, que obriga a que haja vigilância nas zonas dos portos e aeroportos, e é também no âmbito desse REVIVE que essa vigilância é feita a nível nacional. Eu ia perguntar aqui à Marisa Antunes, enquanto técnica de saúde ambiental, acompanha as recolhas. Peço desculpa, Marina Antunes, exatamente. Enquanto técnica de saúde ambiental, acompanha aqui as recolhas e como é que isto funciona na prática. E se calhar vamos recuar um pouco e explicar exatamente o que são vetores. Portanto, vetores são todos os animais que possam transmitir de alguma forma doenças. Na prática, os técnicos de saúde ambiental que trabalham nas unidades de saúde pública e que de alguma forma colaboram no programa REVIVE, o que eles fazem é ir ao campo, no caso dos mosquitos, e fazer as colheitas necessárias nas várias fases que é possível dos mosquitos. Depois, na parte das carraças, fazer a recolha possível junto de hospedeiros ou na vertente animal, junto de cães, gatos, em colaboração depois com várias parcerias possíveis que se possam ter com veterinários, associações que cuidam dos animais, que fazem a recolha dos animais. Depois aqui há várias interações que não é propriamente só a ida ao campo. A doutora Maria João Alves, qual foi a necessidade de criar um projeto deste género, há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás este projeto foi criado até 2 ou 3 anos antes, na sequência da identificação de doença transmitida por mosquitos em turistas, até na região do Algarve. Nesses primeiros anos, a Autoridade de Saúde Regional sentiu necessidade de saber que mosquitos é que tinham, se podiam ou não responder, se há problema, se há algum risco em saúde pública naquela região. Por isso foi criado um mini REVIVE, só em termos de Algarve, que depois foi estendido a nacional. Portanto, nós queremos saber se há risco para a população. O projeto tem a ver com o risco em saúde pública e não com a investigação entomológica unicamente, mas sobretudo com o risco em saúde pública. Quando são selecionados os locais para a vigilância, são selecionados os locais que podem trazer risco para a população humana, para não só turistas, como foi nesse caso no Algarve. E é extremamente importante, presumo, conhecer estas regiões geográficas. Exatamente, daí é muito importante que sejam as próprias regiões a selecionar os seus locais onde pode haver risco, a proximidade à população humana, conhecem os criadores naturais, onde é que há risco, onde é que há casos clínicos. Portanto, as regiões têm informação se há ou não casos de doença em seres humanos que possa levar depois a uma atuação da rede e da vigilância em termos de vetores. Marina, as doenças transmitidas por vetores são evitáveis também em virtude da vossa atividade? Sim, claro.
É esse um dos nossos objetivos e essa é a mais-valia que muitas vezes nós questionamos como é que se mede uma coisa que se evita. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de vigilância, não só a colheita, o Revive não passa só pela colheita, é pela análise do vetor e do agente patogénico que ele possa transmitir ou que possa ser portador, mas também por toda a sensibilização perante uma situação em que se observa a existência desse tal vetor causador de doença e assim evitarmos de várias formas essa possível transmissão da doença junto da população. A doutora Maria João A. Alves, quais diria que são os principais objetivos do programa? Os principais objetivos do programa são saber que vetores é que temos, onde é que estão, se há risco ou não para a população humana, se estão ou não infectados com agentes infecciosos e responder ao Regulamento Sanitário Internacional com vigilância em zonas de portos, aeroportos ou outras zonas de entrada que podem permitir a entrada de espécies exóticas. Eu convido-as agora a ver uma pequena reportagem para percebermos melhor como é feito o trabalho de detecção e de análise de possíveis vírus e bactérias. Vamos ao encontro do repórter Tiago Belim, que acompanhou uma recolha feita aqui precisamente pela Revive em Lisboa. Vamos ver. O clima está a mudar e com ele mudam também os agentes infecciosos e as práticas de saúde pública. E para ser possível fazer face a estas novas ameaças é necessário identificar, capturar e analisar aquilo a que os especialistas em saúde ambiental chamam de vetores. Vamos então ver, não sei se podemos então acompanhar. Nós vamos começar até aqui por mostrar um outro tipo de vetor que também acompanhamos, vigiamos, que são as carraças. Nós temos aqui, podemos ver aqui por exemplo uma carraça, esta foi retirada já de uma pessoa, portanto num serviço de urgência. As pessoas pensam que não há carraças em determinadas alturas do ano, mas durante todo o inverno tivemos pessoas a ser picadas por carraças. Aliás, é a altura do ano em que as pessoas mais se expõem, porque há muitas atividades ligadas ao campo, a apanha da pinha, a caça, os cogumelos. O passo seguinte da recolha é encaminhar, normalmente com alguns requisitos, com frio, até para garantir a integridade da amostra, vai seguir para o laboratório em Águas de Moura, que pertence ao INSA, o Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge, que é o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas. Foi o sítio onde começou a luta contra a malária em Portugal, era o antigo Instituto de Malariologia. Foram eles até que nos deram a formação inicial e que motivaram esta rede de vigilância de vetores. Eles controlam, eles coordenam a rede de vigilância de vetores e recebem todo este material, portanto dão-nos um apoio absolutamente fundamental. E até será interessante depois de vermos este trabalho de campo, depois um dia poder seguir este circuito e passar exatamente nas instalações para ver o trabalho muito importante que eles lá fazem também. Diogo, nós tínhamos aqui, de certa forma, previsto aqui um pequeno percurso. Há ali agora um ponto seguinte onde nos quer levar. Vamos seguir então as técnicas de colheita consoante a fase de desenvolvimento do mosquito. Vamos passar agora para a vigilância dos mosquitos, que são, do ponto de vista da saúde pública, ainda a espécie mais preocupante em termos de saúde humana e saúde animal. Nós temos uns equipamentos que designamos de ovitrap, portanto armadilha de ovos. Aqui está um exemplo que nós utilizamos para fazer a vigilância em portos e aeroportos. Existem até umas ovitraps que têm outro tipo de formato e que permitem, para além de vigiar os mosquitos, capturá-los imediatamente, de certa forma fazer um controlo. O que é que acontece com esta armadilha de ovos? Os mosquitos vão ser convidados a depositar ali os seus ovos e, como a armadilha é vigiada muito frequentemente, pode ser semanal, consoante a altura do ano e condições climáticas, assim que houver larvas, nós vamos saber que espécies é que estão na zona do porto ou do aeroporto. Em caso de ser uma espécie que potencialmente transmite doenças como, por exemplo, o dengue, uma espécie chamada espécie de exótica ou invasiva, nós de imediatamente temos de explotar alguns mecanismos de saúde pública, porque é sinal que pode ter entrado através de um avião ou através de um navio, uma espécie mais preocupante do ponto de vista da saúde pública, e terão que haver imediatamente medidas. Portanto, é uma forma de nós fazermos a vigilância que é obrigatória até pelas leis internacionais, do Regulamento Sanitário Internacional. Esta vigilância que vocês fazem é regular, não é? Sobretudo nesses espaços de maior intercâmbio de pessoas e de mercadorias, não é? Exatamente. Precisamente o aeroporto, o próprio porto
também, não é? Exatamente. Portanto, o programa dos mosquitos, o tal Rede de Vigilância de Vetores Revive, atua de maio a outubro fora das zonas do Porto e do aeroporto, porque são a altura mais quente e a altura mais preocupante em termos de mosquitos, mas nas zonas de portos e aeroportos é todo o ano, é como estava a dizer. Portanto, há um reforço de facto da vigilância nessas zonas e todo o ano se mantém essa vigilância. Obrigado, Diogo. Eu vou se calhar aqui agora interromper aqui a Liliana, que está a trabalhar. Liliana, boa tarde. Eu queria lhe perguntar então, o que é isto que vocês estão aqui a fazer agora? Sei que estão a tentar fazer uma recolha. Qual é o método que estão a utilizar? Explique-me um pouco. Nós estamos a fazer uma vigilância de imaturos. Isto é considerado um criador natural. São pequenos espaços de água que existem em meio urbano ou em meio rural e nós fazemos uma vigilância quinzenal a ver se conseguimos encontrar as larvas dos mosquitos. E o que nós estamos aqui a fazer é tentar apanhar larvas, mas sem muito sucesso, porque felizmente não há larvas neste lago. Mas é esse o propósito, é garantir que não existe. Muito bem. Aqui e nos outros espaços em que costumam tentar fazer estas recolhas, quais são os métodos normalmente que utilizam para fazer a captura dos vetores? Em criador natural é este, basicamente com uma pequena concha, tentamos que a concha seja clara, apanhar pequenas porções de água e perceber se pela cor, consegue-se, como faz contraste, se houver alguma coisa, porque nem sempre são muito perceptíveis, conseguimos ver se tem alguma larva. Basicamente este é o método. Se tiver, pomos na caixinha e levamos. Outro método é as ovitrepes, como já tiveram a ver há pouco, e fazemos exatamente o mesmo método. Apesar de não termos tido aqui sucesso de captura aqui neste ponto, pode-se ver aqui larvas, porque houve sucesso hoje de manhã num outro ponto, mais rural. Foi numa horta. É muito comum as pessoas que têm hortas e agora até o conceito das hortas urbanas terem pequenas zonas com água parada, alguns bidões de água da chuva e portanto pode-se ver aqui facilmente larvas de mosquito e inclusivamente encontramos ovos de mosquito, que também é uma coisa que é raro as pessoas saberem o que é, ainda mais raro do que larvas de mosquito. E fica também a exemplificação, não é? Que são pequenas fileiras, algumas já se vê aqui alguns separados, mas são assim tipo umas fileiras, parece quase um favo de abelhas. Compostos por pequenos filamentos, dá para ver, não é? Exatamente. Cada um deles corresponderá então depois... Várias dezenas, centenas de mosquitos que aqui estão. Para terminar então, Diogo, quer-nos mostrar então um último ponto, correto? E nós temos um equipamento... Vamos ver então. Que vamos ver exatamente e que funciona que tem algumas formas de atrair os mosquitos para os capturar. O equipamento foi desenvolvido por uma instituição de referência a nível mundial, que é o Center for Disease Control, o Centro para Controlo de Doenças norte-americano, que desenvolveu aqui uma armadilha que utiliza, embora agora durante o dia seja um pouco difícil de ver, uma luz ultravioleta, que semelhante àquela dos eletrocutores de insetos que existe nos restaurantes. É uma luz negra que agora não se consegue porque não temos contraste suficiente, mas que depois os mosquitos, à medida que se aproximam da luz ultravioleta, são capturados por uma ventoinha e ficam dentro de um saco de rede, seguindo depois para laboratório. Nós ainda utilizamos alguns outros iscos para maximizar a aproximação dos mosquitos a este equipamento e parece que não, mas já temos conseguido apanhar mais de 2.000 mosquitos numa armadilha pequena como esta, que depois vão ser todos identificados, analisados e pronto, e depois é dada essa informação para os serviços de saúde pública para poderem atuar em caso de necessidade. E todas estas amostras seguem depois para o vosso laboratório, certo, doutora Maria João? Sim, as amostras são enviadas ao laboratório, o laboratório dá a entrada daquelas amostras, faz a identificação dos espécimes, no caso dos mosquitos adultos e dos imaturos, como acabámos de ver na peça. Depois, só exclusivamente nos adultos, é pesquisada a atividade viral, se estão ou não infectados com vírus potenciais agentes patogénicos. Depois, no caso das carraças, também se faz a mesma coisa. As carraças que são colhidas diretamente em humanos, portanto, nos centros de saúde, como também acabámos de ver, têm prioridade e são pesquisadas imediatamente, neste caso não para vírus, mas para bactérias, que são os principais agentes patogénicos transmitidos por vetores que são importantes em Portugal. Porquê que têm prioridade? Porque são carraças que estavam
presas a seres humanos, alojadas mesmo. E que estavam a fazer já a sua refeição de sangue e que podem estar já a transmitir agentes infecciosos. Portanto, a informação se as carraças estão ou não infectadas no sítio onde aquelas pessoas foram passear ou trabalhar pode ser importante para que haja uma reação em saúde pública. Marina, a vossa missão é também a de mitigar os efeitos que isto pode ter na população. Sim, isso pode-se fazer de várias formas, e junto com parceiros, junto com entidades que fazem a gestão e a manutenção de espaços públicos, onde nós temos o cuidado de transmitir o que deverão fazer em caso de ser detectados locais de proliferação, não haver águas paradas, portanto, haver algum processo de tratamento que deverá ser indicado consoante a situação, para eliminar ou evitar a proliferação de mosquitos, ou, no caso da carraça, alguns cuidados que são necessários ter com os nossos animais mais próximos, animais de companhia, ou quando, por exemplo, nós vamos fazer uma caminhada ou um desporto ao ar livre e que estamos em contacto com a natureza e que onde é possível encontrar esses vetores. Falou-me aqui muito na prevenção, mas também quais podem ser esses efeitos na população? Portanto, os efeitos de evitar a doença, portanto, aqui o que se pretende é evitar que haja a transmissão da doença, que haja a propagação dos vetores e que assim se reduzam os casos que possam existir de doença. Porque também é uma questão de saúde pública. Exatamente. É tudo uma questão de saúde pública e sabermos se temos ou não os agentes infecciosos a circular, aonde e como é que podemos evitar que haja a sua transmissão. Doutora Maria João, as conclusões dos vossos relatórios, deste último relatório de 2017? Sim, este ano foi o 10º relatório feito do Revive Mosquitos. O Revive Carraças é um bocadinho mais jovem, mas no Revive Mosquitos temos, ao longo destes 10 anos, temos pesquisado anualmente cerca de 40 mil mosquitos colhidos em todo o país. Não temos encontrado atividade viral, portanto não há vírus a serem transmitidos por aqueles mosquitos que são colhidos, obviamente. Neste último ano houve uma pequena diferença, que foi identificada uma espécie exótica e que tem características invasivas no norte do país. Portanto, isso permitiu, e a identificação atempada dessa espécie fazia parte dos objetivos, ou faz parte dos objetivos do Revive. Portanto, cumprimos os objetivos, encontramos e houve uma reação imediata por parte das autoridades de saúde na região e da entidade competente para que houvesse uma contenção e uma atuação imediata depois da identificação do mosquito. E suponho que as conclusões do relatório há 10 anos sejam muito diferentes das do relatório não atual. são muito diferentes, portanto temos estado continuamente à procura, continuamente sem encontrar, portanto, mas podemos neste momento dizer exatamente o que é que circula, aonde é que circula, se está ou não infectado, se há uma nova introdução ou não. Marina, depois do vosso trabalho, vocês acompanham de certa forma o que se passa a seguir desta recolha? Sim, é muito importante depois nós termos o feedback ou os resultados para procedermos da melhor forma, de acordo com aquilo que se encontra e agirmos, lá está mais uma vez, com os parceiros ou junto à população que possa ter sido alvo ou que possa estar próximo destes locais de proliferação. Vocês também publicam, portanto, o resumo geral no portal do Instituto Ricardo Jorge, certo? Exatamente. No Instituto nós preparamos relatórios técnicos muito exaustivos que são enviados a cada uma das ARS e aos Açores e à Madeira e, por outro lado, fazemos uma publicação com mapas de presença e ausência das espécies, com pequenas explicações que ficam públicos no site do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. E quais são as principais consequências caso não existisse um programa Revive? As principais consequências são que não poderíamos responder, portanto, nós neste momento sabemos qual é a situação no país inteiro. Este programa Revive, em termos da Europa,
é pioneiro, portanto, o ECDC prepara mapas a nível da Europa com todos os sítios, todos os países que estão a fazer a vigilância e que estão a encontrar ou não espécies exóticas, e Portugal está lá bem representado, portanto aparece todo pintado de verde, quer dizer que estamos à procura em todo o país. Portanto, em termos de Europa, estamos a responder e estamos a saber exatamente aquilo que temos e onde é que temos. É muito. Outras consequências, Marina? Exatamente, não acautelarmos preventivamente com a devida antecedência. Porque é um pouco um trabalho de bastidores, certo? Só se nota caso... Exato, caso aconteça, Exatamente. como neste caso, é que se identifica uma situação de risco e na qual se agiu tomando as medidas de controle e de redução daquele local, e evitar assim que haja um possível acontecimento em termos de saúde pública. Claro que isto não se vê, não se mede, mas de facto eu penso que seja extremamente importante continuarmos a trabalhar com a antecedência necessária, porque acho que só assim é que se consegue prevenir qualquer surto que tenha a ver com doenças transmitidas por vetores. E para terminar, eu pergunto às duas como é que se pode fazer esta educação junto das pessoas sobre o que são os vetores, sobre estas consequências? A educação junto da população é importante. As pessoas não associam a picada do mosquito ou a picada da carraça à transmissão dos agentes infecciosos. Portanto, é preciso que as pessoas sejam informadas, e podem ser informadas, como a doutora Marina falou, nas farmácias, pela atuação dos técnicos de saúde ambiental, muitas e inúmeras A APSAI maneiras. tem, portanto, campanhas neste sentido? Portanto, a APSAI representa os profissionais que estão a desenvolver estes projetos nas unidades de saúde pública, mas em cada unidade de saúde pública, de acordo com a população que nós temos e com aquilo que encontramos, desenvolvemos sim formas de sensibilizar ou as crianças ou os trabalhadores, por exemplo, que trabalham num jardim ou que trabalham na serra e que estão sujeitos a possíveis riscos de vetores. Essa sensibilização acho que deve ser sempre dirigida, não só de acordo com aquilo que encontramos, mas também com a população que nós estamos a trabalhar. Por exemplo, nos nossos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, também os alertamos para aquilo que há, para o que está a acontecer. Nós agora entramos numa fase mais crítica, chamada da existência da carraça, e, portanto, alertamos também os nossos profissionais para não se esquecerem deste risco que há e para estarem atentos e colaborarem connosco, e também serem uma fonte de transmissão ao utente que vai e que possa ter na sua casa, na sua habitação, este risco e alertamos de várias formas. Eu acho que não há uma forma única, existem várias formas de conseguirmos transmitir essa mensagem, sim. Eu agradeço muito às duas a presença aqui em estúdio. Obrigada pelos esclarecimentos. E vai viajar e não sabe se está devidamente protegido. O repórter Diogo Mendes está preparado para lhe dar todas as informações. As férias de verão estão à porta e os portugueses querem viajar. No entanto, há algumas medidas preventivas a tomar e por isso o S+, veio até ao Centro Internacional de Vacinação do Porto de Leixões, em Matosinhos, perceber como é que funciona uma consulta do viajante. Portanto, nós recebemos aqui o nosso viajante na consulta e o primeiro passo é perceber um bocadinho quais são os destinos e os planos que o viajante tem. O viajante começa por preencher aqui um pequeno questionário que nos ajuda a informar em termos de quando é que vai, para onde é que vai, que tipo de viagem é que vai fazer, não é? Será um destino mais rural, mais urbano, e isso faz alguma diferença. E também o tipo de alojamento em que vai ficar, se é um hotel, será que se é em casa de familiares. Começamos por aí, por perceber o enquadramento, quantos dias vai, também é importante, e a data de partida, porque às vezes surgem-nos viajantes que vão partir muito brevemente, às vezes com 2, 3 dias daqui, não é? Temos a consulta e 2, 3 dias eles vão partir, isso dificulta-nos às vezes um bocadinho o nosso trabalho. Depois passamos para uma segunda fase, em que tentamos olhar aqui para o mapa do destino e às vezes perceber alguns riscos, porque a medicina do viajante vai mudando, não é? Aparecem novos riscos, novas doenças, e portanto temos que estar sempre atualizados e fazemos este trabalho com os viajantes de perceber as zonas que podem ser mais arriscadas. Por exemplo, aqui estamos a ver o caso da Tailândia, o mapa da malária, e percebemos que há aqui algumas zonas que, se o viajante passar por elas, tem um risco de contrair esta doença que será superior a outras. Portanto, daí tentamos perceber por onde é que o viajante passa, para, em função disso, depois darmos as nossas recomendações. De seguida, discutimos um bocadinho às vezes os problemas de saúde que os viajantes possam ter.
Também é importante para nós, às vezes, perceber doenças crónicas e outras doenças que os viajantes possam ter. A partir daí, começamos a falar das medidas que o viajante deve ter. Vacinas que pode fazer, alguma medicação, alguns tratamentos profiláticos, por exemplo, no caso da malária, que podemos fazer para prevenir a doença, e depois conselhos gerais. Estar atento a que doenças deve estar atento, cuidados de ter com a água e com os alimentos, e vamos discutindo, e há aqui uma parte de educação para a saúde muito importante. É importante fazer a consulta de viajante antes, mas também depois de chegar de viagem, certo? Sim, aqui é importante estar atento a sintomas que possam surgir depois da viagem, porque sabemos que algumas doenças, esses sintomas só aparecem às vezes há alguns dias ou algumas semanas após o regresso. Portanto, é importante estar atento a isso e falar com o médico e avisar, eu estive neste país ou naquele, para o médico também poder fazer um bom diagnóstico. Muito bem. Pergunto também aqui ao utente, é a primeira vez que está a fazer uma consulta de viajante? É a primeira vez que sinto necessidade de o fazer e então é a primeira vez que estou a fazer esta consulta, sim. Mas já houve alguma viagem que tenha feito antes e não optou por fazer a consulta de viajante? Penso que há alguns anos, enquanto ainda estava em parte dependente das decisões dos pais, que se calhar arrisquei um bocadinho mais, mas neste momento fui alertado para que devia fazer, o destino seria minimamente arriscado e por segurança não custa nada vir aqui e perder uns minutos. Temos também agora a oportunidade de visitar a segunda fase deste processo da consulta de viajante e o passo aqui é exatamente a vacinação. Aqui funciona como uma equipa multidisciplinar em que é feito o acompanhamento e o envio de alguma literacia em saúde para os viajantes e que é verificado o estado vacinal dos nossos viajantes. Estado vacinal esse que o próprio Plano Nacional de Vacinação contempla, nomeadamente o estado de imunização de algumas doenças, nomeadamente o sarampo. Estamos aqui precisamente a discutir o caso, que a senhora não tem história credível de sarampo, e então aproveitamos faz-se a oportunidade de vacinação e já não sai daqui sem a devida proteção. Para além disso, também fazemos aqui alguma literacia em saúde nas novas tecnologias e aplicações. Existem aqui 3 aplicações que são bastante recomendadas, nomeadamente o Registro do Viajante, que foi feito pelo Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma SNS Carteira, que, por exemplo, permite ter todas as vacinas, o seu histórico vacinal num telemóvel, e inclusive uma aplicação norte-americana que é o Can I Eat This, que acaba por treinar aquilo que nós dizemos aqui sobre aquilo que pode comer ou beber durante a viagem. São todas aplicações disponíveis para Android ou iPhone e acaba por ser uma complementariedade da consulta médica aqui também na parte de enfermagem. Um viajante, mesmo vacinado, corre algum risco de apanhar uma doença? Um viajante, mesmo vacinado, corre risco de apanhar uma doença. De razão pela qual nós, na consulta de viajante, acabamos por fazer bastante enfoque na importância de não ir de viagem sem um correto seguro de saúde. Tenho certeza que também lhe falou. Estima-se por cada 100 mil habitantes, pelo menos um vem morrer. Isto são dados, por exemplo, do CDC, que fez um estudo europeu. Cerca de 50 vão ter algum tipo de problema e vão estar confinados a uma cama hospitalar. Portanto, um seguro de saúde é a melhor forma, em conjunto com a consulta do viajante, de prevenir algum tipo de evento que possa ocorrer. Numa consulta do ano passado, falou-se, por exemplo, de uma situação de uma pessoa que foi para o Brasil, que a partir é um país onde os cuidados de saúde até têm alguma evolução, e teve o azar de ter uma apendicite no Brasil. Como estava a cerca de 30 km de uma unidade hospitalar, fizeram um processo de evacuação de helicóptero para uma unidade hospitalar. Ficou-lhe na ordem dos 3.500 euros esse custo de helicóptero. Portanto, seguro de saúde com 3 cláusulas: evacuação, repatriamento e despesas de saúde, é aquilo que nós aconselhamos. Pode fazer pelos sites que nós aqui aconselhamos a visitar, ou então pelo próprio segurador aqui em Portugal. E é precisamente com a consulta do viajante que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.